e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja, esse versículo não, até o 17, agradecemos a Deus pela sua palavra. Obrigado, irmão Lucas. Lembrando que a gente vai terminar o nosso estudo um pouco mais rápido, para nós termos o nosso tempo de oração. E amanhã também nós temos o nosso tempo de oração. Então, a igreja de Pérgamo. Nós poderíamos falar muito sobre a cidade de Pérgamo, em primeiro lugar, a cidade de Pérgamo. Essa cidade de Pérgamo ainda existe nos dias de hoje. Ela tem outro nome, o nome dela hoje é Bergama, e é uma cidade que está em território turco. Essa cidade de Pérgamo, talvez o nome esteja relacionado com isso, foi lá que pela primeira vez foi preparado o pergaminho. O que é o pergaminho? Pergaminho é uma peça de couro, onde eles usavam para escrever textos, né? Inclusive textos bíblicos e textos de maneira geral. É também um lugar onde tinha uma biblioteca muito grande. Eu estava hoje conversando com o Giovanni, né, sobre a dificuldade que nós tínhamos antigamente de ter acesso ao conhecimento. No seminário que eu estudei, tinha uma biblioteca, mas era muito pequena. E nós tínhamos que comprar um livro cada semestre, né? Um livro para cada matéria cada semestre. E os livros eram muito caros naquela época, isso nos anos 90, né? Então era muito caro. As bibliotecas municipais tinham pouco livro evangélico, a maioria eram livros de história, né? Do catolicismo. Mas as cidades, antigamente, eram reconhecidas também pelo volume de livros que tinha na sua biblioteca. E lá em Pérgamo existia uma biblioteca com 200 mil exemplares de livros. E também lá é o lugar onde, de acordo com a mitologia, nasceu o deus Júpiter. Então era uma cidade marcada pelo paganismo. Havia na cidade também vários monumentos dedicados a Esculápio. Já ouviu falar em Esculápio? O deus Esculápio. Você já viu a logomarca da medicina? Qual é o símbolo da medicina? Ou da saúde? Tem uma haste com uma cobra, com uma serpente. Aquele símbolo representa o deus Esculápio. Era o deus da medicina antigamente, e na cidade de Pérgamo, era o deus que estava relacionado com agentes curativos, como encantamentos, drogas, né? Droga no sentido de misturas, né, de ervas. E era uma cidade, então, marcada pelo paganismo. Agora, e a igreja de Pérgamo? A igreja, ela já se encontrou numa situação muito difícil. Era uma igreja que nasceu numa cidade de uma idolatria muito grande. O governo romano, existia uma influência muito grande sobre a cidade e, consequentemente, sobre a igreja também. O texto nos ensina que os cristãos não abandonaram o Senhor Jesus Cristo, eles se mantiveram firmes. Então, não se pode dizer que a igreja de Pérgamo era uma igreja terminantemente pagã. Era uma igreja que abandonou totalmente os caminhos de Deus. Mas era uma igreja que sofreu forte influência da cidade. A congregação foi poluída com doutrinas falsas, principalmente no que se diz respeito à idolatria. E agora eu posso dar um exemplo prático disso, né? Quando você estuda a mitologia, a presença principalmente da idolatria, tanto o Império Romano como o Império Grego, o Império Babilônico, que veio um pouco antes, esses impérios eram politeístas. Existiam muitos deuses. E tanto o judaísmo mais antigo era politeísta também. Depois ele progrediu para o monoteísmo. Depois do exílio babilônico, o povo de Deus aprendeu que nunca valeria a pena adorar outros deuses. Eles então se tornaram monoteístas. Mas o Império Romano, ou as pessoas que moravam no Império Romano,
e no Império Grego eram politeístas. E eles praticavam muitas festas relacionadas com a comida, por exemplo, com a plantação, com o gado. Era um povo campestre, era um povo que vivia da agricultura. Então, muitas festas, que eram festas pagãs, que eram praticadas por esses povos, tinham uma relação com divindades, né? Para as quais era oferecido animais, era oferecido, inclusive, gente, né? E uma dessas festas, elas, só para nós jogarmos uma gasolina aqui, elas estão presentes hoje no nosso tempo, né? Por exemplo, eu sei que isso pode nos contrariar por causa exatamente da cultura que nós hoje, nos dias de hoje, nos envolvemos. Quando você fala de festa junina, a festa junina vem de Juno, da deusa Juno, que era a deusa da fertilidade. Não vem, como alguns dizem, do mês de junho ou julho, né? Tem relação, né? Mas a festa junina vem de Juno, que era uma das deusas da fertilidade, né? Adorada naquela época. E hoje em dia, na medida que a festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses católicos, nem todos os católicos antigamente aceitavam, mas na medida que o tempo passou, foi aceitando, né? Existem padres hoje, por exemplo, que não aceitam a festa junina nas suas comarcas, né, na sua paróquia. E aí, esses padres católicos, os jesuítas, trouxeram, e na medida que o tempo foi passando, elas se acostumaram, né? E na medida do que as meninas, por exemplo, vão aprendendo na escola, eu vou ensinando para elas, olha, isso aqui tem esse elemento, isso aqui tem esse outro elemento. E um dia desse nós passamos na porta de uma igreja evangélica, e a igreja evangélica estava toda enfeitada com bandeirinhas, com fogueira, né? Aí uma das meninas perguntou, mas essa igreja não é evangélica? Aí eu falei, sim, é uma igreja evangélica, né? Mas eles estão fazendo festa junina. Aí eu falei, interessante, né? Aí a gente pensa assim, mas não tem o nome de festa junina, é Arraiá de Jesus, né? Tem outros nomes, então não tem problema. Aí a gente faz um raciocínio usando a própria filosofia, né? A filosofia, vamos colocar assim, boa, ela tem uma lei na lógica, é uma questão de lógica, que diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é ou ela não é, né? Por exemplo, um pintinho não pode ser um ovo. Um ovo não pode ser um pintinho. Um lápis não pode ser uma borracha. Você não pode... Um círculo não pode ser um quadrado ou um retângulo ao mesmo tempo. Uma coisa é ou não é. Uma coisa só não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, no sentido da lógica. E aí, Jesus Cristo, em outras palavras, ele disse assim, que a sua palavra seja sim, sim, e não, não. Ou seja, quando Jesus ensina isso, ele não está só falando das nossas palavras, das nossas conversas. Ele está ensinando que a lei dele, que os ensinos dele, que as crenças que foram impetradas por ele são absolutas. Elas são irremovíveis, elas não podem ser negociadas. Então, se uma festa feita com essas características é a uma deusa Juno, ela não pode ser outra coisa. Ela é aquilo. Não há como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é pagã ou ela não é pagã, né? Então, isso está relacionado com a igreja de Pérgamo. Agora, eu sei que boa parte das igrejas praticam, etc., né? Eu não quero fazer juízo de valor sobre isso. Só que a maioria, para não cometer o pecado da generalização, a maioria das igrejas, ela pratica a festa junina com propósito pragmático. Qual é o propósito? Atrair pessoas, né? E nós não fomos chamados por Deus para atrairmos pessoas para dentro da igreja, usando elementos assim. Na verdade, o lugar de adoração, a igreja em si, ela é um lugar onde nós adoramos a Deus, né? Não é um lugar onde nós usamos para atrair pessoas. Embora não seja errado usar também meios lícitos e não tão pragmáticos para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu estou fazendo apontamentos de acordo com aquilo que eu acredito,
se alguém pratica, né, eu não vou ficar aí criticando o que falam, mas nós precisamos ter ciência de que quando nós praticamos e nos envolvemos com uma festa assim, aquela festa tem origem no paganismo. E foi exatamente esse sentimento que pairou pela igreja de Pérgamo e que talvez esse seja um dos, ou talvez o principal motivo, porque a igreja de Pérgamo é uma igreja misturada, ela se misturou. Então, uma das coisas que classifica também essa igreja como uma igreja predominantemente, a cidade predominantemente pagã, se deveu à grande influência da adoração que era praticada ao deus Baco. É possível você ir lá na internet, fazer pesquisa sobre o deus Baco e ver a influência que ele exerceu sobre povos antigos. Agora, Satanás, ele foi muito sábio no sentido dele, né? E ele sabia que juntando o poder religioso com o poder político, ele poderia exercer uma influência sobre a igreja. E foi essa uma das suas artimanhas. Então nós vamos fazer alguns apontamentos sobre a igreja de Pérgamo, e o primeiro deles é uma igreja mista. O verso 13 diz assim: conheço as tuas obras, e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e depois ele vai falar sobre outras coisas. Então, ela recebe um elogio, porque ela resistiu a algumas coisas da cidade de Pérgamo. Nós havíamos falado que Satanás agiu na igreja de Esmirna como um leão devorador. Então, a igreja de Esmirna sofreu uma tentativa de destruição, que nós poderíamos dizer que era uma explosão. Né? Vamos colocar assim, o diabo quis destruir a igreja pelo método da explosão, explodir tudo. Mas a igreja de Pérgamo não foi assim. Ele usou o método da implosão. Ao invés de alguma coisa que viesse de fora para dentro, ele levou a igreja a provocar-se de dentro para fora. Lá estava o trono de Satanás, ou seja, estava lá o centro da religião pagã. Eu tenho algumas ressalvas sobre nós pensarmos no fato de que cada igreja representa um período da igreja de Jesus Cristo na história. Eu tenho receios para isso, né, porque hoje, por exemplo, muitas pessoas dizem que nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. Agora, nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia aqui no Brasil, em países como a China, como a Rússia, e em vários outros lugares, principalmente a China, não é assim. Aquelas igrejas não estão vivendo o período de Laodiceia, estão vivendo o período de Esmirna, né? Porque muitos cristãos são mortos, eles vivem na clandestinidade, e daí por diante. Mas não se pode negar fatos históricos que são muito interessantes a esse respeito. Por exemplo, quando Constantino, o imperador romano, se converteu, né, a gente não pode dizer que ele se converteu ou não se converteu, né? Falar sobre a salvação de alguém é uma questão muito complicada, né, porque a gente pode enganar, porque só a pessoa e Deus sabem se elas realmente se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas também nós não podemos fugir ao fato de que o imperador Constantino, ele foi muito oportunista, porque ele estava com vários problemas nos seus impérios, as massas estavam divididas, e um dos motivos que levava às divisões era realmente o cristianismo que estava crescendo. Então ele decretou oficial a religião cristã, e com isso ele abrandou as coisas, resolveu muitas coisas. Agora, nós precisamos lembrar que os romanos e gregos eram politeístas, e eles cultuavam os mesmos deuses, mas os cristãos não, os cristãos eram monoteístas. Então, imagina só se acontecesse aqui conosco hoje. Vamos imaginar que nós somos uma igreja, nós estamos sofrendo perseguição, aqui na parede não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma imagem de Esculápio,
de Ísis do Egito, da deusa Diana, não tem nada que representa de Astarote, de Baal, né, com outros nomes, de Zeus, não tem nada aqui. Nós somos uma igreja e, num dado momento, de um domingo para o outro, a igreja enche de gente, fica gente para todo lado. Aí nós começamos a perguntar, mas por que vocês estão fazendo aqui? Não, porque agora nós somos todos irmãos. O imperador decretou que a religião do Estado agora é o cristianismo. Então agora nós vamos caminhar junto, né? Nós vamos participar dos cultos. O que eu posso fazer? Eu posso limpar os bancos, né? Então veja, as igrejas evangélicas, elas sofreram esse crescimento exorbitante, mas era uma igreja misturada. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que as primeiras igrejas, elas se compuseram por pessoas convertidas. As que vieram depois foram acrescentadas não por conversão, mas por decreto, entende? Mas se tornaram irmãos. Aí a comunhão, vamos imaginar assim, começa a ficar boa. Aí um irmão carismático, uma pessoa de influência, fala assim, vamos colocar uma imagenzinha ali, né, de Esculápio, vamos colocar uma ali do deus Baco, né? Não, mas a gente não adora Baco. Mas vocês não adoram Santo Antônio? É a mesma coisa, é o mesmo Deus. Então tá, vamos colocar a imagem de Santo Antônio. Vamos colocar ali então o fulano de tal. Não, mas nós não adoramos fulano de tal. Mas vocês não adoram Pedro? Ah, eles são iguais. É verdade, vamos colocar ali, entende? Então foi havendo essa mistura e foi confundindo a cabeça das pessoas. E então as coisas começaram a se desenvolver. Historicamente falando, essa influência dos pagãos vindo para dentro dos templos cristãos produziu o quê? No ano 300 depois de Cristo, a oração pelos mortos. Nós temos ensinamento bíblico de que devemos e podemos orar pelos mortos? Temos ou não temos? A Bíblia nos ensina a orar pelos mortos? Não. No ano 375, a adoração aos santos, aos apóstolos e aos anjos. Nós temos ensinamento bíblico de que devemos adorar os anjos ou os santos? Não. Mas as igrejas se misturaram de tal forma que elas foram aceitando isso. No ano de 431, nasceu a adoração a Maria, a mãe de Jesus. Então, a gente vai percebendo aí que a Igreja Católica, então, vai tomando a sua forma. No ano 500 depois de Cristo, os sacerdotes passaram a se vestir diferente do povo. As vestes dos sacerdotes, elas têm ligações com o paganismo também. No ano 326, nasceu a extrema-unção. No ano 593, as igrejas, então, adotaram a doutrina do purgatório. E no ano 600, os cultos das igrejas começaram a ser realizados em latim. Então, você vai vendo o distanciamento das igrejas na medida que o tempo passou. Só que, veja, já ouviu contar a parábola do sapo? O sapo, como é que você extermina um sapo? Você coloca ele dentro de uma panela com uma água fria e vai esquentando devagar, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e o sapo não vai percebendo, de repente ele está cozido já, sem perceber. Então, as coisas acontecem de uma forma processual, não é uma ruptura, mas devagar as coisas foram acontecendo e os cristãos foram sendo prejudicados nesse sentido. Essa é uma das razões porque no ano 1500, então, no século XVI, surgiu o protesto, né? As igrejas protestaram contra tudo isso, surgiram então e nasceram as igrejas reformadas, como nós temos hoje, mas ainda assim, algumas igrejas reformadas trouxeram ainda alguns costumes. Então, esses fatos históricos, eles não dizem respeito necessariamente a uma igreja local, mas eles ensinam muito sobre isso, sobre a questão da mistura de uma igreja cristã com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Satanás atacou Esmirna como leão, agora ele trabalha como anjo de luz na igreja de Pérgamo, por causa da liberdade total de consciência e de religião que as pessoas passaram a ter. Então, o cristianismo perde a sua força porque ele foi pagonizado. E o paganismo ganhou porque ele foi cristianizado.
Então ele foi potencializado e alcançou o mundo nesse sentido. Agora, irmãos, a história é cíclica. E hoje em dia o diabo está fazendo de tudo para continuar enganando as pessoas nesse sentido. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Então, o que aconteceu nesse período que nós chamamos Pérgamo, ilustrada pelo período da igreja misturada com Constantino. O que aconteceu também lá na cidade de Pérgamo. Houve uma mistura de política e religião. Política e religião. Foram misturando as coisas. O que Constantino fez foi misturar a política e a religião. Ele colocou sobre igrejas bispos que não eram convertidos. Eles foram colocados lá por conta de política. Eram bispos que não sabiam basicamente nada de religião, mas como era um representante do Estado, ele foi colocado lá para aquelas pessoas. Houve essa mistura. Então, hoje em dia, por exemplo, eu vou fazer um raciocínio aqui, eu vou falar isso com cuidado. Nós cristãos evangélicos, que somos portadores de uma crença judaico-cristã, nós não somos, eu pelo menos, não me identifico como alguém de esquerda e nem de direita. Agora, pense bem no que eu vou falar. A esquerda, quando você estuda sobre os movimentos esquerdistas mais antigos e tal, eles têm alguma razão, né? Eles vislumbram uma sociedade mais igual, dividir renda, porque é fato que o capitalismo tem os seus abusos, né? Mas, por um outro lado, o capitalismo ele tem as suas vantagens, porque ele dá direito à família de ter a propriedade, de deixar herança, e a Bíblia ensina sobre tudo isso. Agora, nós temos que ter o cuidado para nos identificar e levantar a bandeira, né? Eu tenho, assim, uma tendência, né, para uma dessas questões aqui, mas nós temos que ter cuidado para não nos contaminarmos com isso e não misturarmos isso com a nossa fé, porque isso pode nos complicar. Deixa eu dar um exemplo. Vou dar um exemplo começando com uma pergunta. Você sabia que existe um número considerável de cristãos se convertendo ao catolicismo? Você sabia disso? Cristãos voltando para o... Inclusive, aqui em Londrina, existe um rapaz que no passado... Isso não é segredo, porque está na internet. Ele foi líder lá na PIP daqui de Londrina. Foi líder lá. Ele trabalhou com a mídia, ele divulgou a igreja, fez um trabalho extraordinário. E, recentemente, ele se converteu ao catolicismo. Ele voltou para o catolicismo. Aí, eu vi esses dias uma entrevista de um pastor presbiteriano, que voltou para o catolicismo. Ele hoje é devoto de Maria. Aí você pensa assim, mas como que pode uma coisa dessas? Olha o caminho que é feito, né? As pessoas adoram, eu vou usar esse termo, um determinado nome que é um representante da direita. Esse representante da direita, ele teve um mentor, né? Ou pelo menos ele mentoreou os filhos desse que foi presidente nosso, que é o professor Olavo de Carvalho, né? O professor Olavo de Carvalho é uma das pessoas, no sentido de inteligência, de QI e tal, ele foi o filósofo do nosso tempo, né? Alguém sabe qual era a religião dele? O que era o professor Olavo de Carvalho? Católico, né? E o que está acontecendo hoje? Ele faleceu, né? Ele era bolsonarista, defendia o Bolsonaro, defendia a direita, etc. E tal. Eu não estou dizendo que ele está errado. Só que os movimentos reformados, alguns movimentos reformados, deram a mão para eles. Deram as mãos, vamos caminhar junto. Então, o professor Olavo de Carvalho foi uma das pessoas responsáveis para abrir o caminho para fazer muitos reformados, presbiterianos, batistas, a questionarem
as crenças batistas, as crenças reformadas e voltarem para o catolicismo. Então, isso está acontecendo hoje. O senhor ouviu isso, irmão Ademir? O senhor levantou a mão? Pois é, estão voltando. Mas por quê? Por questões políticas. Por questões políticas. Agora, a sua preferência política é sua, eu não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos confundir as coisas, né? Eu ainda vou mais longe, né? As pessoas ficam brigando, falando, calvinismo, calvinismo. Eu tenho discutido isso com uma pessoa. O calvinismo, enquanto doutrina, ele não diz, o calvinismo não é uma doutrina que fala só sobre a salvação. Ele fala sobre economia, principalmente. A doutrina calvinista fala sobre economia. E os calvinistas estão voltando para o catolicismo também, exatamente por causa disso, né? Então, é um perigo, nós temos que tomar cuidado, fundamentar as nossas crenças, a nossa fé, para não sermos enganados por tudo isso aí. Os irmãos entenderam alguma coisa? Né? Alguém tem uma pergunta para fazer sobre isso? O que eu estou tentando fazer? Estou tentando fazer um comentário sobre a igreja de Pérgamo, sobre os malefícios que causou a mistura de crenças, a mistura de adoração que a igreja de Pérgamo provocou naquela época, promoveu com os dias de hoje. E não há muita diferença. Não há muita diferença. E por isso nós temos que ter cuidado com tudo isso. Eu só vou fazer mais um comentário aqui. Ele diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, onde Satanás habita. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Antipas, mas esse foi o pastor da igreja de Pérgamo. Ele foi o pastor da igreja. Ele foi morto. Você sabe como que ele foi morto? A Bíblia não diz, mas a história diz. Sabe como que ele foi morto? Pensa num touro. Pensa num touro. Um touro. Pensa nesse touro feito de metal, todinho de metal. Pensa nesse touro tão grande, feito de metal, que tem como colocar alguém lá dentro do touro. Então, Antipas foi colocado dentro do touro, esse touro foi fechado, e ele foi aquecido debaixo do fogo, e ele foi morto lá, por causa do seu ensino, muito semelhante ao que eu estou falando hoje à noite aqui para vocês, sobre essas misturas que a igreja promoveu. Ele foi morto dessa forma, né? E nós não estamos vivendo dias tão diferentes hoje. Hoje, falar a verdade, ensinar a verdade, ensinar o evangelho, tornou-se heresia, as coisas se inverteram, né? Então, por exemplo, para alguém que ousa falar sobre festa junina e outras festas hoje, que existem por aí, a gente pensa, esse pastor está doido, ele está falando coisa que não é certo, é o contrário, né? Mas convencionou tanto, está tão fresco na nossa cabeça, tornou-se tão cultural, que falar o que é bíblico inverteu as coisas, né? Então, nós temos que tomar cuidado com qualquer mistura para que não contaminemos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação sobre o que nós falamos? Então, a palavra Pérgamo significa casamento misto. Casamento misto. O que aconteceu foi uma mistura de cristianismo, doutrina cristã, com doutrinas pagãs. Isso aconteceu na cidade e na igreja de Pérgamo, que é a cidade de Londrina, que é uma linda cidade, uma boa cidade, mas que tem as suas crenças, os seus costumes, a sua cultura, e que essa cultura, essas crenças não afetem a nossa mente e a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, depois nós temos alguns minutinhos então para intercedermos por outros irmãos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Às vezes isso nos incomoda um pouco, por vermos a igreja hoje tão comprometida com a cultura, com o folclore, que na verdade não é nada novo, e tudo isso é muito antigo. Como diz o pensador, não há nada novo sobre a terra. E nós oramos para que o Senhor nos ajude a cuidar do nosso coração, da nossa mente, das nossas crenças, a fim de que sobre elas nós fundamentemos toda a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ter um tempo então breve de oração. Nós vamos listar aqui. Alguém? Dona Vera.